que será que a dança sagrada se perdeu no tempo? O que será que houve? Bom, eu sou a Joyce Elisa, mentora espiritual, e eu ajudo a transformar a vida de mulheres através da dança sagrada. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, curte o vídeo e deixa seu comentário, uma pergunta, uma curiosidade. E eu vou falar então sobre essa questão que me intrigou muito e eu percebo que tem algumas pessoas que me perguntam, então eu vim aqui esclarecer e trazer um pouco mais de profundidade. A dança sagrada, ela acabou de fato se perdendo no tempo, mas no sentido de não conseguirmos mais encontrar um livro, um estudo ou um fato histórico que relata exatamente o que a dança sagrada foi. Tem alguns fragmentos da dança sagrada inseridos em contextos históricos, em livros históricos, ou até mesmo alguns romances baseados ou não em fatos reais. Tem também a questão de alguns livros que trazem sobre a dança em si e trazerem semelhança da dança sagrada com alguma dança de uma época distante ou de hoje. E o fato que é muito interessante pensar sobre isso, porque esse era um conhecimento muito profundo das sacerdotisas do templo de Ísis, e ele foi muito usado na antiguidade. E aí você fica pensando, como que um conhecimento tão precioso, tão profundo, se perdeu desse jeito? Pois é, o que existiu na época é algo que acabou inclusive terminando e toda a história do templo de Ísis e das sacerdotisas de Ísis, que era a cobiça em cima desses potenciais das sacerdotisas. Elas eram muito importantes no Egito porque, através da magia delas, o Egito conseguia se manter economicamente, conseguia manter aí as famílias reais, conseguia manter muitas coisas que eram vitais para o Egito naquela época. Elas faziam magias para que as cheias do Nilo acontecessem todos os meses, para que houvessem colheitas abundantes. Elas conseguiam garantir a fertilidade das famílias reais, para que houvessem sempre os herdeiros e uma série de outros benefícios que elas faziam, alguns que não eram muito conhecidos, mas que mesmo assim eram muito importantes. E elas mantinham essa conexão com a deusa Ísis. A deusa Ísis era essa entidade egípcia que regia a magia, a fertilidade e a maternidade. Ela era muito importante para os egípcios. Então, o culto das sacerdotisas mantinha essa deusa, ativa ali e sempre presenteando a população e tudo mais. Então, começou a existir uma cobiça em relação a esses potenciais que elas detinham. Mas o que acontece? Tudo aquilo que era aprendido, que era vivido dentro de um templo, não era uma coisa divulgada, não era assim anunciado aos 7 mundos, como se dizia na época. Era algo realmente, não quero dizer secreto, mas introspectivo ali do templo. Aquilo não saía do templo, os rituais que eram feitos, todas essas coisas. Então começou a acontecer uma certa fascinação pelos poderes das sacerdotisas. E naquela época começou a surgir muito forte essa questão de masculino e feminino muito separados e até rivais de certa forma. E essa cobiça pelo poder começou a existir entre sacerdotes e sacerdotisas. Então tinham muitos sacerdotes que começaram a cobiçar esse poder das sacerdotisas e querer para si todas essas questões que as sacerdotisas trabalhavam. A magia, a materialização, a fecundidade, a fertilidade, tudo aquilo que elas faziam começou a ser uma cobiça por parte dos sacerdotes. E isso começou a gerar certos desconfortos entre os templos. As sacerdotisas detinham esse conhecimento, mas que não era para ser compartilhado, porque naquela época existia um templo para que as coisas acontecessem, e não era para sair aos 7 ventos, aí, como eu falei, para fora do templo. Então, era, inclusive, função das sacerdotisas serem as guardiãs daqueles conhecimentos que eram ancestrais, passados de geração em geração. Até porque, para que esse conhecimento não caísse em mãos erradas.
Então começou a surgir essa fascinação por parte de sacerdotes de vários templos, tá? Uma certa perseguição, mas que não era anunciada. Então eles faziam visitas mais constantes ao templo de Ísis e ficavam ali tentando perceber os movimentos, tentavam espiar os rituais que elas faziam. Elas também guardavam muitos manuscritos, papiros com os conhecimentos escritos. E eles queriam tudo isso para começar a usar, para começar, enfim, a dar o uso que eles queriam para poder e dinheiro. E aí começou a acontecer uma disputa acirrada. Elas não queriam revelar, porque estava claro que esses conhecimentos não seriam bem usados, e os sacerdotes iam ficando cada vez mais invejosos e cada vez mais violentos, né, em querer esse conhecimento, até que começou uma verdadeira perseguição. E, pelo que diz, né, em alguns fatos históricos, as sacerdotisas do templo de Ísis foram praticamente exterminadas. Muitas morreram assassinadas e outras acabaram fugindo para conseguir salvar a própria vida. E houve um tempo em que o templo de Ísis ficou vazio, ficou jogado, né, as traças, ficou simplesmente vazio. E foi quando o Egito começou a decair, enfim, mexeu com muitas coisas da estrutura daquela época, porque elas eram esse pilar que estruturava a sociedade, que trazia ali o sustento e que dava a segurança necessária. Então, isso acabou se desmanchando. E, obviamente, que essa dissolução, esse término das sacerdotisas do templo de Ísis, acabou levando consigo os conhecimentos. A missão delas era exatamente essa. Elas não queriam que o conhecimento caísse em mãos erradas, como estava prestes a acontecer. Para vocês terem uma ideia, a cobiça estava sendo tão forte, tão grande, que os sacerdotes já estavam ficando meio insanos e eles acreditavam que se eles possuíssem sexualmente uma sacerdotisa, através do ato sexual, eles absorviam os poderes de cura, os poderes de materialização, os poderes de magia, através do ato sexual. Então muitas foram estupradas, violentadas, enfim, foi realmente algo muito feio da história das sacerdotisas. Mas elas acabaram levando esse conhecimento consigo no silêncio dos tempos. E aí, não se sabe, a gente não tem aí como rastrear, mas isso acabou, de fato, não sendo mais falado, talvez praticado de uma forma muito secreta, muito zelada, para que não viesse à tona novamente. E aí, com o passar do tempo, óbvio, né? Se cai no esquecimento, ninguém sabe que existe. Mas o que está acontecendo agora? Agora está acontecendo um movimento de voltar, um movimento de relembrar as sabedorias antigas. Então, as sacerdotisas elas estão começando a se despertarem para as próprias verdades. Então, elas foram sacerdotisas no templo de Ísis e começam a reencarnar novamente e tomar consciência desse passado como sacerdotisa. E aí, as sabedorias, elas vão voltando gradativamente. As sacerdotisas não faziam só dança sagrada, tá, gente? É que eu falo muito disso porque era o que eu fazia. Mas elas faziam muitas outras coisas. Elas se dedicavam à magia, se dedicavam às ervas, à medicina natural, se dedicavam ao sagrado feminino e tantas outras questões, tá? Aqui eu tô trazendo uma parte daquilo que elas desenvolviam e tinham como sabedorias. Então, aos poucos, essas sacerdotisas estão despertando no momento atual. E isso aconteceu comigo lá em 2022. Já contei essa história aqui para vocês, mas se você está me vendo pela primeira vez aqui, eu vou resumir como que aconteceu. Eu fui para o Egito em 2022, em fevereiro. E aí lá, quando eu visitei o templo de Ísis, eu me relembrei que eu fui uma sacerdotisa lá do templo de Ísis. Eu me vi lá no meio de outras sacerdotisas. Foi uma experiência muito emocionante que me traz, assim, uma emoção à flor da pele toda vez que eu relato, né? Toda vez que eu conto novamente. E a partir de lá, a partir de ter estado nesse lugar que foi a minha casa, que foi o meu templo, ao qual eu me dediquei com tanto amor, tanta devoção, parece que abriu algo dentro de mim e foi despertando
trazendo à tona novamente os saberes da dança sagrada. E foi aí que eu comecei gradativamente a relembrar. A primeira lembrança que eu tenho da dança sagrada em si foi naquele mesmo ano, em novembro, num evento espiritual. Eu estava num momento meditativo, com música, com dança, e aí eu sentei, fechei os olhos e me vi num templo, com certeza devia ser o de Isis, mas não tenho 100% de certeza, eu acredito que era, todo assim mais escuro, porque parecia ser de noite, tochas iluminando assim ao redor, e tinham pessoas, algumas pessoas, não muitas, sentadas ali meio que de lado, assim, não de frente, de lado, na diagonal, assim. Só que essas pessoas, elas estavam sentadas separadas, bem separadas, tinha um espaço considerável entre elas. E eu fazia uma dança. Tinha uma música que eu não ouvi qual era, e eu fazia uma dança muito conectada com o meu coração. Eu fazia essa dança assim com uma emoção muito grande. Aquilo era a minha verdade. E reverberava de mim algo. E aí na hora, quando eu senti que reverberava essa coisa tão boa, tão divina de mim, eu ouvi uma voz dizendo, volta. E aí eu entendi que eu era uma sacerdotisa da dança e que essa dança era curativa. Por isso que tinham pessoas sentadas ali e de forma mais separada, justamente para receber as energias dessa dança curativa. Olha só que coisa incrível, né? E aí foi quando eu comecei a me dar conta de que a dança ela pode ser sim uma ferramenta de cura e de autoconhecimento, de introspecção, de conexão com o divino, com a verdade, porque foi esse misto todo que eu senti naquela regressão que eu tive. Foi como se fosse um bloco assim que viesse. E aí, com o passar dos dias, dos meses, eu fui destrinchando tudo isso e fui entendendo toda a abrangência da dança sagrada. E eu achei muito incrível, porque a gente fala de dança e a gente leva sempre para um lado mais recreativo, mais assim, sem compromisso, uma coisa leve, alegre, boa, trabalha emocional, trabalha até mesmo físico. A gente sabe que é muito bom. Só que a dança sagrada ela é muito mais profunda e ela tem inúmeros benefícios que não são considerados na dança nos dias de hoje. Então, ela tem essa capacidade, inclusive, de curar quem estiver assistindo. Eu nunca tinha imaginado uma coisa dessas. Para mim, a dança era boa e curativa para quem praticava, mas não que fosse curativa para quem assistisse, para quem estivesse ali na presença. E aquilo foi um divisor de águas, assim, me fez enxergar a dança de uma forma completamente diferente. E o que é mais interessante também é que a dança sagrada, ela tem essa capacidade de ser algo muito prazeroso. Não é uma prática que a gente faz que precisa de uma certa seriedade, de uma certa rigidez. Não, porque a dança sagrada é fluxo puro daquilo que somos em verdade. E essa conexão com verdade e com o divino é que traz essas energias curativas. Porque é como se fosse uma canalização desse divino, desse espiritual, que é puro, que é amoroso, que é abundância. E aí isso é canalizado para quem precisa. Para quem precisa, inclusive, de uma cura emocional, para quem está precisando de uma cura física, uma cura energética e até mesmo uma cura espiritual. Ela é tão abrangente quanto isso que eu tô falando. Uma coisa que eu acho interessante trazer para vocês também é sobre esses fragmentos que eu fui encontrando no decorrer dos meus estudos em relação à dança sagrada. Como apaixonada que eu sou, né, por essa prática, eu fui tentando achar um eco em livros, em fatos históricos e tudo mais. Bem, os fatos históricos que nós temos da dança sagrada são que era uma dança que não era nem chamada de dança sagrada, tá? Mas da dança das sacerdotisas é que era uma dança festiva, era uma dança que era usada para se conectar com os deuses e era uma dança que fazia com que as colheitas estivessem sempre boas, com que o rio Nilo tivesse as cheias e tudo mais. Isso é o que se fala nos livros de história, quando a gente estuda sobre a cultura egípcia antiga, é mais ou menos isso que a gente encontra.
Mas, pesquisando mais a fundo, a gente consegue encontrar alguns fragmentos dela em livros diversos, em momentos diversos, em culturas diversas. Então, uma coisa também para ser considerada, a dança sagrada ela não foi só egípcia, do templo de Ísis, ela foi também usada por muitas outras sacerdotisas ou mulheres sábias de magias em tantas outras culturas, tá? Cultura celta, grega, cultura oriental, viking e por aí vai, tá? Então, tem alguns livros aqui que eu quero mostrar para vocês. O primeiro livro que eu consegui encontrar uma informação um pouco mais detalhada, mas mesmo assim é pequena, sobre a dança sagrada foi esse livro aqui, Eternamente Isis, tá? O Retorno do Feminino ao Sagrado, que é da Rami Arani, é o nome artístico dela, o nome real é Valquíria Palmieri, né? E ela fala dos rituais magísticos, ela conta bastante sobre as rotinas das sacerdotisas dentro do templo, é bem esclarecedor e interessante esse livro. Inclusive, foi ele que eu usei para fazer aquele seriado da Volta das Sacerdotisas. Estão lembrados? Então, ela tem uma parte aqui que ela fala que a arte, incluindo a dança, o canto e tudo mais, serviam para infinitas coisas, para magia, para curas, inclusive. E ela põe uma ênfase na cura, né? Então, foi um tiquinho ali de confirmação que eu encontrei nesse livro. Aí encontrei esse outro livro também, Dança Sagrada, Deuses, Mitos e Ciclos. Quando eu vi esse título, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, puxa, será que vai falar mesmo da dança sagrada? Só estranhei um pouquinho a imagem do homem aqui dançando, né? Porque a dança sagrada, ela foi das mulheres, das sacerdotisas. E tudo bem, aí comecei a ler e percebi que aqui esse livro fala sobre a dança circular. Então, traz, por exemplo, a dança dos sofis, aqui com mais detalhe, como que é a mecânica dessa dança. É um livro bem interessante, adiciona bastante informação. Mas essa dança ela veio da cultura grega e ela tem uma conexão com o universo, com Deus, com Jesus. Então ela puxa bastante para o cristianismo. E aqui no final também tem várias danças, tipos de danças circulares, que eu achei bem interessantes. Mas, assim, não fala da dança sagrada. Tem alguma semelhança aqui, que é essa questão da conexão com o divino. Então você entende que a arte, de fato, é uma forma de conexão muito forte. E ela vai variando, ela tem essas variáveis. Então aqui, no caso, é dança circular, pequenas semelhanças aí. Depois achei esse livro precioso, que já tá até super desgastado aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, famosíssimo, da Clarissa Pinkola Estés. E nesse livro aqui ela faz uma menção muito incrível, para não falar sobre o acesso da nossa verdade através da arte. Vou encontrar aqui uma parte para ler para vocês, peraí. Olha só, tem uma parte aqui do livro que ela vai falando assim, que existe um rio por debaixo do rio, ou seja, nosso inconsciente, nosso poder pessoal, nossa verdade. E aí tá falando que a mulher ela tem acesso a esse lugar através da meditação profunda, da dança, olha lá, é a segunda coisa, né, que ela cita aqui como uma ferramenta de acesso nesse lugar, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitar as leis físicas e racionais como as conhecemos. Então aqui ela não entra tão a fundo, ela cita que tem esse universo, esse rio abaixo do rio, esse potencial, mas aí, né, ela só para dizendo ali que desafia as leis físicas e racionais como as conhecemos. É aí que acontece a magia, é aí que acontece a manifestação, é aí que acontece o nosso propósito no mundo, o nosso fluxo. Então, essa é a referência da Clarissa Pinkola Estés. E aí também tem um outro livro da Clarissa também que chama A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Quanto Velha,
e velha enquanto jovem. Tem uma passagem aqui, por isso que eu tô trazendo para vocês, que é muito interessante, porque fala de umas senhoras de idade já, bem maduras, e que elas chegam numa festa de casamento de algum familiar novo, e elas chegam cheias de energia, de sabedoria, e dançam a noite inteira, dando assim, sabe, um banho de juventude em muitos ali que não estavam aguentando dançar 10 minutos, e elas estavam lá a noite inteira dançando. Então falam da dança como uma ferramenta de poder, de sabedoria, de afirmar quem se é, a própria verdade. Então aqui tem essa leve citação em relação à dança, mas óbvio, não é todo o princípio da dança sagrada. Então é isso que eu consegui encontrar nos meus estudos até agora, mas o que me vem muito forte são memórias. Como eu fui essa sacerdotisa da dança sagrada, então essas memórias voltam, e através delas eu consegui desenvolver um método. Um método para realmente entender qual é a mecânica da dança sagrada, para entender como que ela funciona, qual é o passo a passo, o que precisa ser feito, quais são os 3 pilares que regem essa dança e que fazem dela única, e que fazem inclusive com que se chegue nos resultados que ela pode oferecer, mas precisa entender esses pilares e seguir todo esse método da dança sagrada. Uma coisa que é muito interessante de ver são os relatos das alunas da dança sagrada. Nós temos grupos de alunas, de acordo com cada turma, e aí elas vão experienciando tudo que a dança sagrada traz. E é incrível, porque a gente consegue perceber que, seguindo o método, esses resultados vêm. E os efeitos são muito fortes, são muito reais. E elas vão trazendo nos relatos ali, e eu fico assim emocionada de ver, porque é como se as sacerdotisas estivessem se relembrando. Quem se interessa por esse método da dança sagrada tem ressonância. Tem uma vibração ali que faz da liga, que se conecta. Então quer dizer que em algum momento do passado ela teve contato com a dança sagrada, que não necessariamente foi no templo de Ísis, pode ser que sim, mas não necessariamente. Ela pode ter vindo aí de alguma outra cultura, de algum outro lugar do mundo, ou até mesmo ela por si só praticou a dança sagrada, recebendo aí as intuições que vinham do alto, dos seus mentores, das suas ancestrais, para aquilo que ela precisava fazer. Então, realmente, nada é por acaso. E é incrível de ver as comprovações de que esse método realmente traz transformação para as mulheres. É muito, assim, preenchedor, e eu fico realmente muito feliz, porque eu percebo a diferença que isso faz na vida de cada uma. Antes a gente percebe que elas eram mais fechadas, infelizes, inseguras, e aí no decorrer e no final a gente percebe que teve uma mudança assim, sabe, quântica, totalmente diferentes, mais confiantes, mais felizes, mais conectadas inclusive com os seus propósitos, porque muitas ali também são terapeutas, são professoras de dança, trabalham com espiritualidade, e a dança sagrada é essa ferramenta incrível para aprimorar, para abrir mais, abrir a consciência, abrir o terceiro olho, abrir a intuição, conectar com o passado, se relembrar de sabedorias que foram muito importantes nesse passado, mas que você pode usar na sua vida atual, no seu trabalho. Então é realmente incrível de ver. Então é isso por hoje. Eu deixo vocês com um beijo no coração. Gostou desse vídeo? Curte ele. Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!